Olá, seja muito bem-vindo ao Alô Senado, o programa interativo que liga você diretamente ao Senado Federal. Hoje é dia de passeata eletrônica com o senador José Pimentel. No Fala Cidadão, você pergunta e os senadores dão a resposta sobre o salário dos professores e a aposentadoria especial para os portadores de deficiência. E tem muito mais no Alô Senado. Porque alguns depoimentos na CPI mista do Cachoeira não puderam ser acompanhados pela população. Por que as eleições municipais são feitas em separado? E será que é possível o cidadão brasileiro viver com um salário mínimo? O Alô Senado está começando. A instauração da CPI mista do Cachoeira mexeu com gente de todo o Brasil. Aqui no Alô Senado, a gente recebeu a mensagem da Rosângela Miranda, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela quer saber por que os delegados envolvidos nas investigações da Operação Monte Carlo deram seus depoimentos à CPI de portas fechadas, sem que a população pudesse acompanhar. E mais, visto que a população não pôde assistir, por que os advogados de defesa dos acusados tiveram acesso aos depoimentos? Rosângela, quem responde a sua mensagem é a senadora Vanessa Graziotin. Ô Rosângela, boa pergunta, viu? Nós procuramos democratizar ao máximo tudo que acontece, principalmente no Senado e principalmente em torno das comissões parlamentares de inquérito, porque assim como nós queremos ver, ouvir, nós temos a certeza e a convicção que a população também tem muito interesse em acompanhar todos os passos da investigação. Entretanto, nós temos que cumprir o que determina a legislação brasileira. E a Constituição Federal, em vários aspectos, não permite a transparência, não é? E no caso da oitiva dos delegados que vieram aqui como convidados para colaborar com as investigações da CPMI, eles solicitaram que pudessem falar sobre sigilo, não é? Sigilo sem ser sessão aberta, por conta de uma série de dispositivos que eles não se sentiriam à vontade e algumas questões que sequer poderiam falar caso a sessão fosse aberta. E aí você poderia perguntar também, mas como é que a gente ficou sabendo depois de tudo que aconteceu? Infelizmente isso acontece. Muita gente que está lá dentro, e parlamentares inclusive, não tem talvez o nível de responsabilidade que deveriam ter de manter o sigilo. A cada 10 minutos saía um para falar para a imprensa. Infelizmente foi isso que aconteceu. Eu sou professor de História do Ensino Fundamental e gostaria de saber da PLS 325/10 da senadora Ana Rita, que é relatora da PLS, dos senadores Cristóvão Buarque e Pedro Simão, onde equipara o salário do professor igualmente quando o senador tiver um aumento. E, a respeito, o professor tem que ganhar bem e não um salário de miséria. Vicente de Souza, eu concordo com você que o professor tem que ganhar bem. Tanto que nós aprovamos aqui o piso nacional dos professores e que ali está garantido já o reajuste anual, tanto que esse ano foi em torno de 22%. Eu entendo que nem precisaria uma outra lei. O Supremo, inclusive, reconheceu que o piso é constitucional, que os estados têm que pagar o piso correspondente a mais ou menos 2 salários mínimos, e que é reajustado todo ano. Esse projeto que você lembra é do senador Cristóvão, ele apenas aprimora ainda com mais convicção aquilo que já é lei. O projeto está em tramitação aqui no Senado, mas muitos entendem que não há necessidade de aprovar esse projeto, já que a lei do piso, encaminhada e discutida no Congresso e na Câmara e sancionada pelo presidente Lula, todos os estados têm que pagar o piso nacional, que acompanha, inclusive, o reajuste uma vez por ano, que num cálculo muito bem elaborado e que foi assumido, inclusive, pelo ministro Aloysio Mercadante, que garantiu somente esse ano um reajuste que foi na faixa de 22%. Eu gostaria de saber sobre o projeto de lei 40/2010, referente à aposentadoria dos deficientes físicos. Uma vez que já foi aprovado já na Comissão de Assuntos Econômicos e já voltou para a Câmara, gostaria de saber se ainda tem uma previsão ainda de uma resposta para os deficientes físicos ainda neste ano. Ô Romaí, eu quero primeiro dizer que eu fui o relator desse projeto
A gente conseguiu costurar um grande acordo, porque tinha muita gente que dizia, olha, não dá para ser aprovada porque vai quebrar a Previdência Social. A gente mostrou que não quebra a Previdência Social e conseguimos fazer uma articulação com o governo federal e aprovar aqui no Senado por unanimidade. Todos os senadores votaram a favor dessa proposta. Ela reduz em 10 anos, dá direito à pessoa com deficiência se aposentar com 25 anos de contribuição, ou seja, 10 anos menos. Foi uma grande vitória. Já saiu do Senado e foi para a Câmara dos Deputados. Tem um grupo de deputados lá, deputado Romário, deputado Mara Gabrilli, deputada Rosinha da DEFAL, Eduardo Barbosa, Walter Tosta, é o pessoal que cuida dessa questão da pessoa com deficiência, trabalhando lá na Câmara para votar ainda esse semestre, e a gente espera que a presidenta Dilma sancione ainda esse semestre, porque esse era um direito que já devia estar valendo há muito tempo. Do que é que mais se fala nas redes sociais do senador José Pimentel? É isso que o Passeata Eletrônica vai mostrar agora. Um dos temas que tem sido objeto de muito debate nas redes sociais é o fortalecimento das defensorias públicas, que é o setor do Estado que protege os mais pobres, aqueles que precisam da chamada justiça gratuita. Aqui, nós asseguramos às defensorias públicas a autonomia administrativa, financeira e orçamentária para que eles possam efetivamente exercer a sua atividade, e agora estamos trabalhando para vincular uma parte das receitas correntes líquidas dos estados para o seu financiamento. Por que as eleições municipais não acontecem junto com as eleições estaduais e federais? Quem quer saber é o Emerson Leone Dutra, da cidade paulista de São José dos Campos. E quem responde é o senador Romero Jucá. Bom, Emerson, esse é um debate que ocorre aqui no Senado e existem vários projetos que propõem unificar as eleições, ou seja, que as eleições estaduais e municipais e federais ocorram conjuntamente no mesmo período eleitoral. Eu defendo essa posição, eu acho que seria melhor para o país. De 2 em 2 anos uma eleição, eu acho que complica muito o processo eleitoral e para o país. Então, na verdade, fazer de 4 em 4 anos as eleições seria, de certa forma, aproveitar o debate político e, de certa forma, ter uma eleição nacional que pudesse expressar a vontade da maioria. Mas essa é uma definição que não existe ainda, os projetos estão tramitando e existem pessoas que são contrárias. Então, na verdade, não há um consenso ainda sobre essa matéria aqui no Congresso. Lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a gente recebe a mensagem do Antônio Rodrigues de Azevedo. Ele sugere aos senadores que se faça uma pesquisa para saber de quanto é, na realidade, o orçamento semanal de uma família brasileira. De acordo com o Antônio, é impossível para um pai com um salário mínimo sustentar 2 crianças e uma esposa, por exemplo. Ele quer saber, será que, na opinião dos senadores, um salário mínimo consegue pagar roupas, comidas, remédios, escola e as contas de uma casa como luz, telefone e aluguel? Com a palavra, o senador Mozarildo Cavalcante. Antônio, é verdade que qualquer brasileiro medianamente esclarecido sabe que não dá. Agora, é bom também que você saiba, como os milhões de brasileiros e brasileiras que vivem com salário mínimo, que quem estabelece isso é o Poder Executivo, isto é, a Presidência da República e os ministérios da área econômica, do Ministério do Trabalho, e que mandam para o Congresso apenas para que seja aprovado. Nós não temos sequer o direito de emendar para mais, porque isso implica em aumentar despesas, e isso é vedado. Então é muito importante realmente que eu sugiro ao contrário, que ao invés de fazermos uma pesquisa e vamos constatar claramente que não dá, nós devíamos fazer uma mobilização da sociedade para exigir que o Poder Executivo gastasse o dinheiro que arrecada de todos os brasileiros, arrecada de seu, que ganha salário mínimo, de até que gente que nem recebe salário mínimo, quando compra 1 quilo de arroz, de feijão, pegasse esse dinheiro que recebe de imposto e gastasse, de fato, na política de investir nas pessoas de maneira mais profunda, porque é muito importante, por exemplo, dar Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, mas eu, como médico, entendo isso que são remédios emergenciais, não são coisas que curem, que tratem realmente a grande doença desse país, que é o desemprego ou o baixo salário que você menciona. E o Alô Senado vai ficando por aqui. A gente volta com um novo programa na semana que vem e espera contar com a sua mensagem. Participe!
Para fazer como o Vicente e mandar um arquivo de vídeo, é só acessar www.senado.gov.br/alô-senado. Clique em Envie seu vídeo no lado esquerdo da tela. Por telefone, ligue de graça para o 0800 61 22 11. E para mandar a sua mensagem escrita pela internet, o endereço é www.senado.gov.br/tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!